Eu devia ter percebido que havia algo de estranho quando Vanessa começou a adquirir peças íntimas novas. Não aquelas roupas de algodão simples que ela usava há 15 anos de casados, mas itens de renda preta que valiam mais do que minhas botas de trabalho. O tipo de lingerie que uma mulher não escolhe para o marido eletricista, que chega em casa fedendo a conectores elétricos e suor. Meu nome é Owen Riley, mas todos me chamam de Oz. Tenho 41 anos. Trabalho na Union Electrical. E até 3 meses atrás, eu acreditava que nosso casamento era razoável. Isso mostra o quanto eu entendo de coisas da vida. Vai trabalhar até tarde de novo esta noite? Perguntei a Vanessa enquanto ela se posicionava diante do espelho do quarto, passando maquiagem com a habilidade de um cirurgião. Era quinta-feira, nosso antigo ritual de pizza e Netflix. Noite das garotas com Kais e o pessoal, respondeu ela, sem me encarar. Eu avisei ontem. Não me lembrava de ela ter mencionado, mas ultimamente minha cabeça estava cheia de lacunas quanto à agenda dela. Certo. Noite das garotas outra vez. Ela se virou por fim, e tive de reconhecer que estava atraente. Bastante atraente. Do jeito que me fazia questionar por que desperdiçava isso com Kais Morrison e seu bando de gerentes de RH divorciadas. Não me espere acordado, disse, pegando a bolsa e as chaves. Pode ser que a gente vá dançar. Dançar? Minha esposa de 15 anos, que reclamava de dores nos pés só de esperar na fila do supermercado, agora ia dançar. Após a saída dela, eu me acomodei na poltrona reclinável com uma cerveja na mão, tentando decifrar em que momento tudo descarrilhou. Tyler, nosso filho de 14 anos, estava no andar de cima, supostamente estudando ou jogando videogame, ou o que quer que adolescentes façam para fugir dos pais. A casa parecia vazia, mesmo com nós dois ali. Meu celular vibrou. Mensagem de Nate, meu melhor amigo, em cerveja no Murphy's. Peguei as chaves. O Murphy's Tavern era o tipo de bar onde homens de trabalho desabafavam sobre suas existências sem receber julgamentos. Nate já estava lá, saboreando um Budweiser e assistindo aos Red Sox serem derrotados pelo Tampa Bay. Você parece que alguém te roubou o lanche da escola, comentou ele ao me ver sentar. Vanessa saiu com as amigas de novo. Terceira vez nesta semana. Nate ergueu a sobrancelha. Ele era encanador, com o físico de um hidrante de incêndio, e casado com a mesma mulher há 23 anos. Terceira vez. São muitas noites de garotas. Pois é. O barman, Jimmy, me serviu uma cerveja sem eu pedir. Eu frequentava o lugar tempo suficiente para que ele soubesse minha marca e meus dilemas. Talvez ela esteja armando algo, propôs Nate. Surpresa de aniversário ou comemoração de bodas? Meu aniversário é só em dezembro, e nosso aniversário de casamento foi no mês passado. Ela se esqueceu. Isso chamou a atenção de Nate. Ela esqueceu o aniversário de vocês? Disse que estava atolada no emprego. O RH anda uma loucura. Muitos contratados novos. Blá blá blá. Ficamos bebendo em silêncio, vendo os Sox desperdiçarem uma vantagem de 3 corridas. Por fim, Nate abriu a boca. Já pensou em segui-la? O que sou eu, um detetive particular. Além do mais, eu confio na minha esposa. Até enquanto falava, as palavras soaram vazias. Eu confiava nela mesmo, ou só tinha medo demais de descobrir o que ela de fato aprontava. Cheguei em casa por volta das 10h30. O carro de Vanessa não estava na garagem. Verifiquei Tyler, que dormia com o livro de matemática aberto sobre o peito, e depois me deitei sozinho. Ela retornou às 2h15 da madrugada. Eu sei porque fiquei acordado, fitando o teto e aguardando o som do veículo dela. Tentou ser discreta, mas a porta do quarto rende como em uma mansão assombrada. E ela esbarrou no toucador no escuro. Foi legal, indaguei. Ela deu um pulo. Meu Deus, Oz, você me assustou. Sim, foi divertido. Kais bebeu além da conta e Belinda teve que levá-la para casa. Ela cheirava a cigarros e uma colônia barata. Vanessa não fumava desde a faculdade, e eu nunca sentirá aquela colônia antes. Era adocicada e enjoativa, como algo que um jovem de 20 e poucos anos usaria para atrair garotas em uma balada. Onde vocês dançaram? Aquele local novo no centro. Pulse. Acho que a música estava alta demais. Ela se trocava de costas para mim, com rapidez e eficiência. E estou exausta. Vamos dormir. Entrou na cama e se virou para o outro lado,
encolhida como um ponto de interrogação. Em minutos, ronitava baixinho. Mas eu fiquei de olhos abertos até o amanhecer, me perguntando quando minha esposa se tornará uma desconhecida. Na manhã seguinte, ela já havia saído antes de eu levantar. Deixou um bilhete dizendo que tinha uma reunião cedo. Preparei o café da manhã para Tyler e o levei à escola, depois segui para o canteiro de obras no novo complexo de escritórios na Route 9. Eu instalava fios nos forros falsos do teto quando o telefone tocou. Número desconhecido. Sr. Riley, aqui é Wanda do Sunset Motel. O senhor esqueceu seu cartão-chave aqui ontem à noite. Quase caí da escada. Desculpe, o quê? Meu cartão-chave? Quarto 237. Pode vir buscá-lo quando quiser, ou eu envio pelo correio para o endereço cadastrado. Acho que há um engano. Eu não estive em motel nenhum ontem. Houve uma pausa. Owen Riley, 42 Maple Street. Era meu endereço. Sim, mas eu não estive lá. Bem, alguém esteve. E usou seu cartão de crédito também. O senhor devia verificar isso. Ela desligou, me deixando olhando para o aparelho como se ele tivesse dentes. Liguei para a companhia do cartão durante o almoço. De fato, havia uma cobrança de $89,50 no Sunset Motel na noite anterior. Enquanto eu esperava em casa pela volta da esposa de sua saída com as amigas, as peças começaram a se encaixar como um enigma que eu preferia ignorar. A lingerie nova, as noites prolongadas, a colônia, o aniversário esquecido. Minha esposa mantinha um caso e usava meu cartão de crédito para bancar. Eu me sentei na cabine da minha caminhonete, no estacionamento de um prédio de escritórios pela metade, e ri até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não por graça, mas porque a outra opção era berrar. Naquela noite, esperei Vanessa entrar no chuveiro e então examinei o celular dela. Ela alterara a senha, o que já dizia tudo necessário, mas deixará o laptop aberto no balcão da cozinha. Encontrei o bate-papo em grupo em cerca de 30 segundos. Kais, como foi o seu namoradinho ontem? Vanessa, nossa, incrível. Você não exagerou quanto ao tamanho. Belinda, eu avisei que MJ não decepciona. Terra, tô com inveja. Dave não me toca há meses. Vanessa, o melhor é que eu está pagando por isso e nem sonha. Kais, você é péssima. Adoro. Vanessa, ele é tão inocente. Acha que são noites de garotas. Belinda, o que vai fazer quando ele descobrir? Vanessa, ele não vai. E se souber, o que pode fazer? Ele depende mais de mim do que eu dele. Tirei prints de tudo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia operar o touchpad. Havia dezenas de mensagens retroagindo semanas. Planos para festas em motéis variados. Descrições detalhadas desse tal MJ e seu desempenho. Piadas sobre meu peso, meu emprego, minha personalidade sem graça. O chuveiro ainda corria no andar de cima. Continuei lendo. Kais, devia convidar ele para a festa de sábado. Vanessa, MJ para nossa festa? Kais, por que não? A gente toda podia se divertir. Terra, eu topo se Belinda for Belinda, claro que sim. Faz tempo que não tenho um homem de verdade. Vanessa, vocês são horríveis. Amo vocês. Fechei o laptop e me recostei na cadeira. Minha esposa não só me traía. Ela planejava dividir o amante com as amigas em uma espécie de orgia coletiva, e todas riam da minha suposta burrice. O chuveiro parou no andar de cima. Ouvi Vanessa se mexendo no banheiro, provavelmente se arrumando para outra saída com as amigas. Fui à cozinha e abri uma cerveja, tentando absorver o que descobrira. 15 anos de casamento, um filho de 14 anos, uma hipoteca, uma existência que construímos a dois. E ela via tudo como uma grande brincadeira. Vanessa desceu 20 minutos depois, arrasadora em um vestido preto que eu nunca vira. Saindo de novo? Cá está passando mal com o divórcio. Vamos animá-la. Tão dedicada, minha esposa. Sempre disposta a alegrar os outros. Divirta-se, falei. Ela beijou minha bochecha e eu senti a colônia de novo. Já impregnada na pele dela. Depois que partiu, sentei-me na cadeira e terminei a cerveja, abrindo outra. Tyler desceu por volta das 9 horas atrás de um lanche. Onde está a mamãe? Saiu com as amigas. Ele assentiu e pegou um pacote de salgadinhos.
Tá bem, pai. Você parece estranho. Só cansado, filho. Dia cumprido. Ele me observou por um instante, depois deu de ombros. Tá bom, vou jogar Xbox. Não vela até tarde. Amanhã tem aula. Eu sei. Após ele subir, abri o laptop de Vanessa mais uma vez e folheei mais do histórico do chat. Os pormenores pioravam. Bem piores. Ao que parecia, MJ tinha 29 anos, trabalhava em uma academia no centro e atendia várias integrantes do círculo de amigas da minha esposa há meses. Elas o apelidavam de namorado em comum, e brincavam de marcar horários com ele como se fosse um utensílio. Minha esposa o encontrara 6 semanas antes e logo se tornará a preferida dele. Pelas mensagens, ela o remunerava em dinheiro além de arcar com os quartos de motel, grana que saía da nossa conta conjunta. Eu financiava o adultério dela sem nem imaginar. Mas isso não era o pior. O pior era o vídeo. Achei-o escondido em uma pasta chamada Coisas do Trabalho. Duração de 43 segundos, mostrando minha esposa em atos que eu só vira em filmes pornô, ao lado de um negro musculoso que parecia gastar mais em suplementos proteicos do que eu ganhava em uma semana. Eles gravaram. Minha esposa filmou a si mesma me traindo e guardou no laptop que dividíamos. Fechei o aparelho e permaneci na escuridão por um bom tempo, ouvindo os sons do videogame de Tyler virem do teto. Meu filho, que ainda via o casamento dos pais como normal, que ainda confiava em jantares em família e contos antes de dormir e todas as outras ilusões que contamos aos pequenos para ajudá-los a repousar. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido, envie o vídeo. Me pague $5.000 ou todo mundo vê, inclusive seu filho. Fitei a tela, o sangue gelando como água congelada. Alguém possuía o vídeo. Alguém me chantageava. Mas quem? E como o obteve? O telefone vibrou de novo. Mesmo número, em 24 horas, só em espécie. Eu entro em contato. Olhei para a sala de estar da minha casa, contemplando as imagens familiares sobre a cornija e os troféus escolares de Tyler na estante. Para a existência que eu acreditava possuir. Em seguida, comecei a rir de novo, pois havia finalmente compreendido o desfecho da brincadeira. A gracejo recaía sobre mim. O Sunset Motel apresentava-se precisamente como o tipo de local onde uniões matrimoniais terminam seus dias. Tinta descascando, letreiro de neon avariado e um estacionamento repleto de buracos capazes de engolir um veículo compacto. Permaneci no meu caminhão do outro lado da via por 20 minutos, observando as entradas e saídas até reunir coragem para entrar. O saguão exalava aroma de desinfetante misturado a desalento. Atrás do balcão, uma senhora que aparentava ter presenciado o mundo inteiro em duplicata, sem se deixar cativar na primeira rodada. Posso ajudá-lo? Indagou ela sem erguer os olhos da revista. Sou Owen Riley. Você telefonou a respeito de um cartão-chave. Agora ela me fitou, avaliando minhas vestes de trabalho e o anel de casamento com o olhar experiente de quem lidou com 1000 infiéis. Quarto 237. Deseja recuperá-lo ou devo descartá-lo? Eu o aceito. E gostaria de fazer algumas indagações, se não for incômodo. Ela deu de ombros. Depende das indagações. Retirei a carteira e coloquei uma nota de 20 no balcão. Com que frequência minha esposa esteve aqui? Sua esposa. Ela observou a nota de 20, depois a mim. Querido, não faço ideia de quem seja sua esposa. Mostrei-lhe uma imagem no celular. Vanessa no último jogo de beisebol de Tyler, radiante e encantadora sob o sol. A expressão da recepcionista amoleceu um pouco. Ah, ela. Sim, tem aparecido por cerca de um mês. Sempre acompanhada pelo mesmo sujeito. Jovem, corpulento como uma casa de tijolos, dirige um Camaro vermelho. Com que frequência? 2 ou 3 vezes por semana. Sempre em dinheiro vivo. Sempre deixando bagunça. A equipe de limpeza detesta aquele quarto agora. Que tipo de bagunça? Ela me lançou um olhar que transmitia, eu preferia não saber. Do tipo que exige alvejante e remuneração por risco. Agradeci-lhe e peguei o cartão-chave, embora não soubesse o motivo exato. Talvez precisasse de confirmação. Talvez fosse apenas ávido por sofrimento. O quarto 237 ficava no segundo andar, ao fim de um corredor que cheirava a cigarros e aspirações frustradas. Fiquei parado diante da porta por um minuto inteiro antes de inserir o cartão. O odor me atingiu de imediato.
suor, intimidade carnal e aquela colônia barata que eu vinha sentindo na minha esposa. Mas havia mais, algo pior. O ambiente fedia como um vestiário pós-partida de futebol. Tudo testosterona e fluidos corporais. A cama estava desarrumada, lençóis embolados e manchados. Na mesinha de cabeceira, uma garrafa vazia de champanhe e 2 copos plásticos. Elegante. Peguei o telefone e iniciei a captura de imagens, registrando cada detalhe. A garrafa de champanhe, o invólucro de preservativo no piso, a calcinha de renda preta pendurada na luminária como um troféu. No banheiro, descobri mais indícios. Colônia masculina, da variedade cara, um frasco de comprimidos sem rótulo. E no cesto de lixo, enrolado em lenço de papel, um teste de gravidez. Negativo. Graças a Deus. Estava fotografando o teste quando ouvi vozes no corredor. Uma risada feminina, aguda e conhecida. A risada da minha esposa. Vasculhei o quarto em pânico. Não havia refúgio senão o banheiro, que me encurralaria se entrassem. As vozes aproximavam-se. Disse a ele que eu estava no Clube do Livro. Vanessa comentava. Clube do Livro. Foi o que você inventou? Uma voz masculina, jovem e presunçosa, devia ser MJ. Foi a primeira ideia que me ocorreu. Além do mais, ele nunca indaga. Seu marido parece um vencedor de verdade. Ele não é ruim, apenas monótono, e carece de criatividade na cama. Estavam bem em frente à porta agora. Ouvi o bip do cartão-chave, e a maçaneta começou a girar. Fiz a única ação que me veio à mente. Escalar pela janela do banheiro. O Sunset Motel não fora projetado para fugas teatrais. A janela do banheiro era estreita e elevada, e precisei me dobrar como um instrutor de yoga para passar. Caí 8 pés sobre o concreto lá embaixo, batendo forte no ombro. Acima, escutei a porta do quarto se abrir e a voz da minha esposa dizendo: "E meu Deus, ainda cheira a nós aqui dentro." Arrastei-me mancando até o caminhão e dirigi para casa, com o ombro latejando e a mente atordoada. As fotos no celular pareciam pesar 1000 libras. Em casa, sentei-me à mesa da cozinha e revisei tudo o que havia documentado. As provas eram esmagadoras e repugnantes. Minha esposa mantinha um caso com um homem jovem o suficiente para ser seu irmão caçula, e eles o faziam em um motel de pulgas que cobrava por hora, mas eu ainda ignorava quem me chantageava. Tyler chegou da escola por volta das 3h30, largando a mochila perto da entrada e rumando direto para a geladeira. Oi, pai. Você voltou cedo. Terminei o serviço com antecedência. Como foi a escola? Chata. A senhora Patterson nos aplicou uma prova surpresa de história. Acho que me saí mal. Olhei para o meu filho. Observei-o de verdade. Ele herdara os olhos de Vanessa, mas o queixo teimoso meu. Era um garoto decente, inteligente e bem-humorado, e merecia algo superior a ter sua família destruída pelo egoísmo da mãe. Você se sairá melhor da próxima vez, afirmei. Talvez. Cadê a mamãe? No trabalho. Ela chega mais tarde. Ele assentiu e pegou uma maçã. Vou para a casa do Jimmy fazer nosso projeto de ciências. Tudo bem? Claro. Volte para o jantar. Após sua saída, abri o laptop de Vanessa outra vez e mergulhei mais fundo em suas mensagens. Havia de haver algo que revelasse quem possuía o vídeo e o motivo de me chantagearem em vez dela. Encontrei a resposta em um diálogo de 2 dias atrás. Kais, você viu o que Tara postou no Facebook? Vanessa, não. O quê? Kais, fotos da noite das garotas. Dá para ver MJ ao fundo de uma delas. Vanessa, droga. Alguém comentou. Belinda, sua vizinha, o senhor dele curtiu e um sujeito chamado Rick do seu emprego. Vanessa. Rick Hoffman dali. Kais. Sim, esse mesmo. Ele me mandou um pedido de amizade logo depois. Vanessa. Isso é estranho. Rick mal conversa com alguém. Terra. Talvez ele tenha uma queda por Kais. Belinda. Ou talvez ele saiba de algo. Rick Hoffman. Conhecia esse nome. Ele realizará alguns serviços de TIM em nossa residência no ano passado, quando o laptop de Vanessa falhara. Cara reservado. Óculos grossos. O tipo de indivíduo que se dissolve no ambiente.
Mais profissionais de te acessavam tudo, não era? Procurei-o no Facebook. Seu perfil era em grande parte restrito, mas pude vislumbrar o suficiente. Divorciado, sem filhos, morava sozinho em um apartamento-estúdio no centro. Trabalhava na mesma empresa que Vanessa. O tipo de pessoa que poderia nutrir rancor contra o mundo. O tipo de pessoa que poderia avistar uma chance de vingança e aproveitá-la. Meu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Alô, Sr. Riley. Aqui é Rick. Acho que precisamos conversar. Acertou em cheio. O que você quer, Rick? Não pelo telefone. Encontre-me no Dennis na Route 1 em 1 hora. Venha sozinho. E se eu não for, então seu filho vê o filme caseiro da mamãe ao checar o e-mail esta noite. A linha caiu. Sentei-me no caminhão do lado de fora do Dennis por 10 minutos, vendo Rick Hoffman saborear uma xícara de café em uma cabine no canto. Ele se parecia exatamente como eu recordava, magro, pálido, insignificante, o tipo de homem que atravessaria uma multidão sem ser notado. Ele me avistou se aproximando e indicou o assento oposto. Obrigado por vir, disse ele. Pare com isso, Rick. O que você quer? Ele sorriu, e não era um sorriso amável. Quero o que todo mundo deseja. Respeito, reconhecimento, um pouco de retaliação por todas as vezes em que fui ignorado e subestimado. Então, você está me chantageando? Estou lhe propondo um acordo comercial. $5.000 e o vídeo some para sempre. Sua esposa nunca precisará saber que eu o tenho, e seu filho nunca verá o que a mãe dele realmente é. Estudei seu rosto. Como você o obteve? Sua esposa não é tão cautelosa com a segurança digital quanto imagina. Ela salvou o vídeo na conta de nuvem do trabalho. Eu tenho acesso a todas as contas dos funcionários. Faz parte do meu cargo. E você simplesmente tropeçou nele. Tenho monitorado a atividade online da sua esposa há meses. Ela usava recursos da empresa para assuntos pessoais, incluindo contato com o namoradinho dela. Eu estava compilando um dossiê para demiti-la quando encontrei o vídeo. Então, por que não simplesmente demiti-la? Por que me envolver? O sorriso de Rick ampliou-se, tornando-se mais maligno, porque demiti-la não bastaria. Ela é uma daquelas pessoas que teve tudo de bandeja. Popular no ensino médio, casada com um cara razoável, casa bonita, emprego bom. Pessoas assim nunca encaram consequências reais. E você quer alterar isso? Quero arruinar a vida dela como a minha foi arruinada. Mas estou disposto a deixar você pagar para manter seu filho alheio. $5.000 é uma pechincha pela inocência dele, não acha? Queria estender a mão sobre a mesa e sufocá-lo, mas ele tinha razão em uma coisa. Tyler não merecia ver aquele vídeo. Preciso de tempo para juntar o dinheiro. Você tem até amanhã à noite. Apenas em espécie. Vou mandar a localização por mensagem. Ele se levantou e deixou uma nota de $5 na mesa. Ah, e Sr. Riley, nem pense em acionar a polícia. Tenho cópias de tudo armazenadas em vários lugares. Se algo me acontecer, elas são liberadas automaticamente. Ele se afastou, me deixando sozinho na cabine do Dennis, tentando decifrar como minha vida se transformará em um filme ruim. Mas enquanto dirigia de volta para casa, algo que Rick dissera me ficou na memória. Ele monitorara a atividade online de Vanessa por meses, o que significava que provavelmente sabia mais sobre o caso dela do que eu, o que significava que ele poderia servir para algo além de chantagem. Eu começava a elaborar um esquema. Não era um esquema gentil, nem legal, mas era um esquema que daria a cada um precisamente o que merecia, inclusive a mim. Não preguei os olhos aquela noite. Em vez disso, fiquei no meu escritório em casa com o laptop de Vanessa, explorando sua vida virtual mais do que qualquer esposo deveria. Ao amanhecer, eu tinha um quadro completo da traição dela. E era pior do que eu havia suposto. O caso com MJ durava 2 meses, não 6 semanas como eu inicialmente pensara. Ela mentira sobre trabalhar até tarde, sobre noites com as amigas, sobre tudo. Ela havia dilapidado mais de $3.000 do nosso orçamento em suítes de hotel, refeições requintadas e presentinhos para o seu amante. Recursos que estávamos acumulando para o fundo universitário de Tyler. No entanto, o aspecto mais revoltante era a organização. Em apenas 3 dias, Vanessa e suas companheiras de farra realizariam uma festa na residência de Cass. MJ serviria como atração principal para o quarteto feminino.
Elas arquitetaram tudo como se fosse uma comemoração de aniversário, incluindo enfeites e um bolo. Um bolo. Elas pretendiam saborear fatias de bolo ao mesmo tempo em que circulavam o namorado da minha esposa como um brinde festivo. Preparei o café da manhã para Tyler e o levei à escola, depois avisei ao emprego que estava indisposto. Tinha assuntos urgentes a resolver. Meu primeiro destino foi a academia onde MJ exercia a sua profissão. Fitness Plus era um daqueles estabelecimentos chiques, frequentados mais para exibição do que para esforço físico real. Tudo reluzente em cromo, espelhos por toda parte e cartazes inspiradores sobre superar o sofrimento. Adquiri um passe diário e indaguei sobre treinadores particulares. Está procurando por alguém em específico? Questionou a recepcionista. MJ Johnson. Ouvi dizer que ele é excelente. Seu rosto se iluminou. Ah, sim. MJ é fantástico. Muito requisitado, agenda lotada pelo mês inteiro. Posso incluí-lo em uma lista de espera. Não precisa. Ele está presente agora. Gostaria de conhecê-lo antes. Ela indicou a direção da sala de espera. Está com um aluno, mas o treino deve encerrar em breve. Localizei-o sem dificuldade. Correspondia perfeitamente à imagem que eu imaginava. Alto, corpulento, atraente de forma convencional, o tipo que agrada às mulheres em geral. Ajudava uma senhora de meia-idade no supino, motivando-a com um vigor que valia cerca de $50 por hora. Esperei o fim da aula e me aproximei dele na fonte de água. MJ, sou Owen. Owen Riley. Ele me fitou com expressão vazia por um instante, até que seus olhos se arregalaram levemente. Ah, você é o marido de Vanessa. Exato. Em seu favor, ele não fugiu nem tentou dissimular. Apenas assentiu e murmurou: devíamos conversar em um local reservado. Saímos para o estacionamento. Seu Camaro vermelho ocupava a vaga mais próxima à entrada, como era de se esperar. Olha, cara, ele começou, eu sei que isso é problemático, mas... Nada disso, cortei. Você está se deitando com a minha esposa, utilizando o nosso dinheiro para isso. Para mim, isso te torna um ladrão e um destruidor de lares. Ela me contou que vocês estavam separados. Eu pareço separado para você. Ela mencionou o nosso filho de 14 anos ao mentir sobre o nosso casamento. Seu rosto enrubesceu. Ela afirmou que o divórcio estava em andamento, só restava a formalidade, mais uma falsidade. Não estamos separados. Não estamos nos divorciando. É. Você não é nenhuma vítima inocente nessa história. É um homem de 29 anos se envolvendo com uma casada e aceitando o dinheiro dela por isso. Não é assim. Então, como é, MJ? Me esclareça. Ele passou as mãos pelos cabelos, parecendo mais jovem do que seus anos. Veja bem, eu nunca quis que se tornasse tão emaranhado. Vanessa e as amigas dela frequentam o local com regularidade. Elas paqueram. Elas dão gorjetas generosas. Elas deixam claro o interesse. Eu só tento ganhar a vida vendendo o próprio corpo. Fornecendo o que as pessoas desejam. Essas mulheres estão solitárias. Entediadas. Com recursos sobrando para gastar. Ofereço um serviço. Um serviço. Sim. Companhia, carinho, o que for necessário. Eu o encarei por um bom tempo. Você de fato não enxerga problema algum no que pratica. Vejo adultos tomando decisões maduras. Ninguém sai machucado. Ninguém sai machucado. Meu matrimônio está em ruínas. Meu filho está prestes a descobrir que a mãe é infiel, mas ninguém sai machucado. Ele deu de ombros. Isso é questão sua com Vanessa. Eu não dei garantias a você. Foi aí que percebi que MJ não era mero destruidor de lares. Tratava-se de um sociopata. Ele de verdade se indiferente ao estrago que provocava, contanto que recebesse o pagamento, o que facilitava bastante o que eu pretendia fazer em seguida. Você tem razão, admiti. Isso é entre mim e Vanessa. Mas escute, MJ. Eu sei da festa na casa de Cais neste fim de semana. Sei que você planeja atender às 4 delas. E sei do vídeo que gravou com a minha esposa. Seu rosto empalideceu. Que vídeo? Aquele no laptop dela. Aquele em que vocês fazem coisas que deixariam uma atriz de filmes adultos corada. Aquele que vai se espalhar como vírus se você não obedecer ao que eu ordeno.
E está blefando. Retirei o celular e exibi uma captura de tela. Suficiente para comprovar que eu o possuía, sem me atormentar mais. Meu Deus, ele sussurrou. Eis o que vai ocorrer, declarei. Você terminará com a minha esposa esta noite. Dirá que perdeu o interesse, que achou outra pessoa, qualquer coisa, e cancelará a festa. Não posso fazer isso. Essas mulheres vão ficar furiosas. Elas já me pagaram. Então, devolvo o dinheiro delas. Não é tão direto, Cass. Ela tem influência. Pode me demitir, me colocar na lista negra. Essas senhoras abastadas se protegem mutuamente. Sorri, e foi o primeiro sorriso autêntico em semanas. Pois então, é melhor simplificar isso. Porque, caso contrário, o vídeo vai para o seu chefe, os seus clientes e todas as redes sociais que eu localizar. Como acha que isso afetará a sua carreira? Ele me observou por um longo instante, depois acenou devagar. Tudo bem. Tudo bem. Vou terminar com ela. Ótimo. E, MJ, se eu descobrir que continua com qualquer uma delas, o vídeo se torna público de qualquer forma. Ficamos entendidos. Sim, entendidos. Voltei para a minha picape, sentindo-me mais aliviado do que em dias. Não era uma grande conquista, mas representava um avanço. Meu telefone vibrou enquanto eu dirigia de volta. Mensagem de Rick Hoffman. Já decidiu sobre o nosso acordo? Respondi. Encontro esta noite. Traga todos os dados sobre a minha esposa e as amigas dela. Não era o combinado. Agora é. Às 20 horas, no Murphy's Tavern. Venha sozinho e traga tudo, ou eu denuncio as suas invasões digitais ao FBI. Eu blefava quanto ao FBI, mas Rick não sabia, e apostava que um sujeito que vivia arrombando vidas alheias online tinha segredos de sobra. O Murphy's estava quase deserto quando Rick apareceu às 20h15. Parecia ansioso, agarrando uma bolsa de laptop como se guardasse documentos confidenciais. Você prometeu trazer o dinheiro, reclamou ao se sentar. Mudança de planos. Quero propor um trato diferente. Não me interessa os $5.000, interrompi. Por todos os materiais sobre a minha esposa e as amigas, cada e-mail, cada mensagem de texto, cada imagem, eu desejo tudo. Por que desejaria isso? Porque pretendo arruiná-las da mesma forma que você planejava arruinar ela. Mas farei da maneira correta. Rick examinou meu rosto sob a luz fraca do bar. Você fala de vingança. Eu falo de justiça. Essas mulheres se consideram intocáveis. Acham que podem trair, mentir e rir disso sem retaliação. Vou demonstrar o contrário. E o que te faz crer que eu colaborarei? Por que você as odeia tanto quanto eu? Talvez mais. E porque $5.000 superam o nada, que é o que receberá se eu revelar a sua opereta de hackeamento. Ele permaneceu em silêncio por um bom tempo, avaliando as alternativas. Por fim, ligou o laptop. Tenho 2 anos de registros, anunciou. Contas de e-mail, perfis em redes sociais, armazenamentos em nuvem, o pacote completo. Essas mulheres nem sonham com quanto expuseram de suas existências na internet. Mostre-me. Durante a hora seguinte, Rick me guiou pela sua rede de vigilância. Ele rastreava não só Vanessa, mas todas as amigas dela. Cass desviava fundos do acordo de divórcio. Belinda mantinha um romance com o namorado da própria filha. Tara operava um esquema de venda ilegal de remédios prescritos. Via emprego em um consultório médico. São todas criminosas, Rick comentou com prazer. Cada uma delas. E você tem evidências de tudo. Registradas e confirmadas. Eu pretendia utilizá-las em algum momento, mas a sua proposta vale mais que aguardar a oportunidade ideal. Transferi $5.000 da nossa conta de poupança para a dele, vendo o fundo para a faculdade evaporar com poucas teclas. Mas valia o preço. Com os dados de Rick, eu poderia aniquilar as 4 mulheres de forma total e dentro da lei. Prazer em negociar com você, Rick disse ao entregar um pendrive com o conteúdo integral. O que pretende fazer agora? Eu perguntei. Sumir. Juntei o suficiente para recomeçar em outro lugar. Talvez arranjar um trabalho onde não precise encarar essas pessoas diariamente. Após a saída dele, permaneci na picape e conectei o pendrive ao celular. A quantidade de dados era impressionante. Extratos bancários,
prontuários médicos, conversas privadas, fotografias. Rick fora meticuloso ao ponto da fixação, mas era precisamente o que requeria. Dirigi para casa e deparei com Vanessa na cozinha, à minha espera. Parecia abalada, maquiagem borrada como se houvesse chorado. Precisamos conversar, ela disse. Sobre o quê? MJ terminou comigo esta noite, do nada. Afirmou que encontrou outra. Tentei aparentar compaixão. Sinto muito, querida. Deve ser difícil. Não faz sentido. Tudo fluía tão bem. Tínhamos arranjos para o fim de semana. Arranjos. Ela se conteve. Quer dizer, as garotas e eu tínhamos arranjos. Uma festa na casa de Cas. Agora está estragado. Talvez seja o melhor. Você tem passado muito tempo com elas ultimamente. Pode ser bom pausar um pouco. Ela me olhou com desconfiança. O que isso quer dizer? Nada. Apenas que você parece tensa nos dias recentes. Talvez deva se concentrar na família por um período. Família. Ela pronunciou a palavra como se fosse azeda. Isso mesmo, família. Subiu as escadas sem mais uma sílaba, me deixando sozinho na cozinha com os meus devaneios e o pendrive de Rick. No dia seguinte, iniciei a minha ofensiva de justiça com uma ligação simples. Morrison Industries, aqui é Janete. Olá, preciso falar com alguém do RH sobre um caso de conduta inadequada de uma funcionária. Aguarde, por favor. Enquanto esperava, revisei os arquivos de Rick sobre Cas Morrison. Ela subtraía quantias do acerto de divórcio, ocultava bens dos advogados do ex-marido e usava o cargo na Morrison Industries para forjar históricos profissionais de amigas. Ela também utilizava os meios da empresa para organizar suas festas íntimas particulares, como o envio de mensagens explícitas a partir do endereço corporativo. Aqui é David Shen, diretor de recursos humanos. Em que posso auxiliá-lo? Sr. Shen, possui indícios de que uma colaboradora sua, Cas Morrison, tem empregado equipamentos e horários da companhia em um empreendimento pessoal de caráter impróprio. Gostaria de encaminhar alguns documentos. Que tipo de empreendimento impróprio seria esse? A coordenação de atividades de prostituição, valendo-se do e-mail da empresa para isso. Houve uma extensa interrupção. Trata-se de uma acusação deveras grave. Pode apresentar evidências. Consigo fornecer correspondências eletrônicas, imagens e registros financeiros. Tudo o que for essencial para uma apuração completa. Por favor, remeta tudo para este endereço de e-mail. Investigaremos de imediato. Desliguei e enviei a David Shen uma seleção meticulosa dos materiais reunidos por Rick. Nada que me comprometesse ou expusesse minhas fontes, mas o suficiente para sepultar a carreira de Cas de forma definitiva. Uma eliminada, restavam 3. Belinda Parker seguia na lista. Pelos arquivos de Rick, ela mantinha um relacionamento com o namorado de sua filha de 19 anos, Kylie. Ademais, subtraía medicamentos controlados da clínica veterinária onde atuava como técnica. Rick dispunha de fotografias dela pegando comprimidos do armário de remédios e trocas de mensagens em que propunha vendê-los a conhecidos. Liguei para o Conselho Estadual de Veterinária e para a linha de denúncias da DEA. Ao meio-dia, Belinda estaria sob escrutínio por furto e distribuição de drogas. Tara Willis operava um esquema de fraude em prescrições por meio de seu emprego em uma firma de faturamento médico. Criava perfis falsos de pacientes e cobrava seguradoras por remédios jamais prescritos ou fornecidos. Rick registrara mais de $50 em cobranças ilícitas ao longo do último ano. Encaminhei esses dados à Divisão de Fraudes em Seguros do Escritório do Procurador-Geral do Estado. Ao meio-dia, arruinei 3 trajetórias profissionais, e quiçá, encaminhei 3 mulheres para a cadeia, e mal havia iniciado. Meu telefone tocou enquanto eu comia um sanduíche à mesa da cozinha. Vanessa ligando do serviço. Algo estranho está ocorrendo. Cas acabou de ser levada para fora do prédio por seguranças. Dizem que ela foi demitida. Que horror! Por qual motivo? Ninguém sabe. O RH não revela nada além de que se tratou de exoneração imediata por justa causa, e Belinda não atende o celular. Talvez esteja no trabalho. Liguei para a clínica veterinária. Informaram que ela não virá mais hoje nem nunca. Demitiram-na também. Emiti sons de solidariedade devida, embora por dentro eu estivesse em festa. Isso é bem peculiar.
2 de suas amigas demitidas no mesmo dia. 3. Tara acabou de mandar uma mensagem. Ela foi suspensa à espera de averiguação. Algo relacionado a irregularidades no faturamento. Nossa! Qual a probabilidade? Isso não pode ser mero acaso, alguém está nos mirando. Nós. Até naquele instante, ela se via como integrante do círculo delas em vez de nossa união conjugal. Por que alguém os miraria? Indaguei. Vocês não cometeram nada de errado, certo? Outra hesitação. Evidentemente não. Mas fica claro que alguém guarda rancor contra nosso grupo de amigos. Estou com medo, Oz. E se eu for a próxima? Tenho certeza de que você sairá ilesa, querida. Você não se parece com elas. Mas ela se assemelhava a elas. Era idêntica a elas. E seria a seguinte. Após o término da chamada, abri o laptop dela e entrei em sua conta de e-mail profissional. Rick me forneceu a senha, junto com o restante dos itens. Folheei mensagens de vários meses em busca da munição ideal. Localizei-a em uma cadeia de e-mails de 3 semanas atrás. Assunto: em registros escolares de Tyler. Vanessa, alguém do setor de arquivos pode me dar uma mão. Preciso alterar as notas de Tyler para as candidaturas ao ensino médio. A nota de matemática está derrubando o GPA dele. Jennifer, do setor de arquivos. Não posso modificar notas de forma oficial sem aval do professor. Vanessa, e de modo não oficial. Posso compensar bem por isso. Jennifer, quão bem. Vanessa, 500 em dinheiro. Sem interrogatórios. Jennifer, mande os pormenores. Minha esposa subornara uma funcionária escolar para adulterar os registros acadêmicos de nosso filho. Tyler, que era um aluno exemplar e não requeria alterações. Fizera isso às escondidas, usando recursos da conta conjunta. Reencaminhei a sequência de e-mails para a linha ética do distrito escolar e para o escritório do promotor distrital. Suborno a funcionário público configurava crime grave em nosso estado. Em seguida, recostei-me e aguardei o colapso em cadeia. Tyler retornou da escola por volta das 4, com ar confuso e abalado. Pai, algo esquisito ocorreu hoje. A senhora Peterson do escritório me chamou e fez várias perguntas sobre minhas notas, como se eu soubesse que elas foram alteradas ou se alguém conversara comigo a respeito. Meu coração afundou. O que você respondeu? A verdade. Que não fazia ideia do que ela falava. Minhas notas estão ótimas. Por que alguém as mudaria? Não sei, filho. Ela mencionou mais alguma coisa. Apenas que talvez precisem falar com você e mamãe. Ela parecia extremamente séria. Abracei-o, sentindo meu pai mais terrível do planeta. Fora tão obcecado em demolir Vanessa que não ponderara o impacto em Tyler. Não importa o que venha, disse-lhe, lembre-se de que nada disso é culpa sua, está bem? Às vezes, os adultos tomam decisões erradas e as crianças ficam no meio do fogo cruzado. Você e mamãe vão se divorciar. A indagação me atingiu como um soco no estômago. Por que pergunta isso? Vocês não conversam mais. Ela raramente está em casa. E quando está, vocês agem de forma estranha um com o outro. Não sou bobo, pai. Olhei para meu filho de 14 anos, que se revelava bem mais perspicaz do que eu imaginava. Não sei o que vai ocorrer, respondi com sinceridade. Mas o que quer que seja, você ficará bem. Prometo. Ele assentiu, mas viu temor em seus olhos, o pavor de que seu universo mudasse de formas além de seu controle ou compreensão. Vanessa chegou em casa às 6h30, parecendo ter envelhecido uma década em um só dia. Dirigiu-se direto ao armário de bebidas e serviu-se de uma taça generosa de vinho. Dia ruim. Perguntei. O pior possível. Cais, Belinda e Tara estão todas sob investigação. Cais por desvio de fundos e uso indevido de recursos da empresa. Belinda por roubo de drogas. Tara por fraude em seguros. Que tragédia. E isso nem é o pior. Ela deu um longo gole no vinho. Hoje me chamaram no RH. Alguém enviou e-mails sobre os registros escolares de Tyler, sobre a alteração de nota. Que alteração de nota? Ela me fitou. Não finge ignorância, Oz. Você sabe o que fiz. Na verdade, não sei. Por que não me esclarece?
Paguei a Jennifer do setor de arquivos para elevar a nota de matemática de Tyler. A apenas 1 grau, de B+ para A. O GPA dele era 3,7, e eu queria algo superior para as inscrições no ensino médio. Você subornou uma funcionária da escola para falsificar os registros de nosso filho. Não é tão grave assim. Todo mundo faz. Nem todo mundo faz, Vanessa. É ilegal. É fraude. E Tyler não precisava de mudança alguma. Ele é um bom aluno. Eu só queria ajudá-lo a entrar em um colégio melhor. Você queria se mostrar como uma mãe superior. Há distinção. Ela esvaziou o vinho e serviu outra taça. Alguém está fazendo isso conosco, Oz. Alguém tem acesso a todas as nossas informações confidenciais e as usa para arruinar nossas vidas. Nossas vidas ou apenas as suas e de suas amigas. O que isso quer dizer? Significa que talvez não seja aleatório. Talvez alguém saiba das coisas que você tem feito e resolva que é hora de pagar o preço. Que coisas? Do que está falando? Olhei para minha esposa. Olhei de verdade. Mesmo agora, flagrada em mentiras e delitos múltiplos, ela tentava se passar por inocente. Eu sei de MJ, disse em voz baixa. A cor esvaiu de seu rosto. O quê? Eu sei do caso, dos quartos de motel, das festas com suas amigas. Sei de tudo. Ela sentou-se pesadamente à mesa da cozinha. Há quanto tempo sabe? Tempo suficiente. A questão é, o que faremos a respeito? Poderíamos tentar terapia, consertar as coisas. Eu poderia terminar com MJ. Você já terminou. Ele a largou ontem, lembra? Ela recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Foi você. Você o forçou a romper comigo. Não o forcei a nada. Apenas mostrei a ele as repercussões possíveis de suas escolhas. Você o ameaçou. Eu o informei. Há a diferença. Permanecemos em silêncio por um bom tempo. No andar de cima, ouvia Tyler jogando videogame, alheio ao fato de que sua família se desmantelava na cozinha abaixo. O que você quer? Perguntou Vanessa por fim. Quero minha esposa de volta. A mulher com quem me casei. A mãe de meu filho, não essa estranha que mente, trai e acha que tudo é brincadeira. Nunca pensei que fosse brincadeira. Não pensou. Todas aquelas mensagens com suas amigas rindo de como eu era ingênuo, chato, de como usava meu dinheiro para bancar seu amante. Ela começou a chorar. Soluços feios que a sacudiam inteira. Desculpe. Sinto muito, Oz. Não sei o que me deu. Eu me sentia tão velha, tão invisível. MJ me fazia sentir jovem de novo. Então, você destruiu nosso casamento para se sentir jovem. Não pretendia destruir nada. Achei que poderia separar, curtir um pouco e manter a família. Pois parabéns. Teve sua diversão e agora perderá o resto. Meu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Verifique seu e-mail. Você vai querer ver isso. Abri o e-mail no celular. Nova mensagem com anexo de vídeo. O assunto era os maiores sucessos de Vanessa. Tratava-se de uma montagem em vídeo, editada com profissionalismo, exibindo trechos selecionados de vários encontros entre minha esposa e MJ. Alguém pegara as gravações brutas de Rick e as transformará em um clipe pornográfico de destaques, com trilha sonora e efeitos em câmera lenta. O que é? Perguntou Vanessa, notando minha face. Mostrei-lhe o telefone. Ela assistiu por uns 10 segundos antes de começar a gritar. Meu Deus! Meu Deus! Não! De onde veio isso? Quem mandou? Não sei, mas aposto que não foi só para mim. Como se invocado, o telefone dela começou a soar, depois o meu, e o fixo da casa. O vídeo viralizar e nosso pesadelo mal começara. As ligações telefônicas iniciaram pontualmente às 19 horas e só cessaram quando desconectei todos os aparelhos da residência. A mãe de Vanessa, meu irmão, os professores de Tyler, vizinhos, colegas de trabalho, todos os nossos conhecidos pareciam ter recebido o vídeo. Vanessa se trancou no banheiro e se recusou a sair. Ouvi seus prantos abafados pela porta. Soluços intensos que, uma semana antes, teriam me comovido profundamente. Agora, ecoavam como uma merecida retribuição.
Tyler desceu as escadas por volta das 20 horas, com ar perplexo e ansioso. Pai, o que está acontecendo? As pessoas ligam e desligam quando atendo. E a senhora Henderson, da casa ao lado, ficou nos observando pela janela. Sente-se, filho. Precisamos conversar. Relatei a ele tudo o essencial. Sem os pormenores explícitos, mas com a verdade fundamental. Sua mãe o traiu. Foi descoberta. E agora, o mundo inteiro está a par. Ele ouviu em silêncio absoluto, o rosto empalidecendo a cada fato revelado. É por isso que vocês andavam tão estranhos. Indagou ao fim do relato. Sim, garoto. É exatamente por isso. Vocês vão se divorciar. É bem provável. Ele assentiu devagar, absorvendo a informação. Vou precisar decidir com quem morar. Vamos resolver isso no momento adequado. Mas, independentemente do que ocorra, sua mãe e eu amamos imensamente. Isso não é culpa sua, e nada altera o afeto que temos por você. Eu sei. Fez uma pausa breve. Pai, fico contente que você tenha me contado. Detesto quando os adultos supõem que as crianças não suportam a realidade. Abracei-o, orgulhoso de sua maturidade. Você é um ótimo menino, Tyler. Superior ao que seus pais merecem. Isso não é verdade. Você é um pai exemplar. Mamãe só está desorientada. Desorientada. Era uma forma eufemística de descrever. Meu celular vibrou. Mensagem de Nate. Caramba, cara. Acabei de ver o vídeo. Você está bem? Respondi, já estive melhor. Pode vir aqui. Já estou a caminho. Nate surgiu 20 minutos depois, trazendo uma caixa de 6 cervejas e uma expressão sombria. Ele me olhou de imediato e balançou a cabeça. Meu Deus, Oz, sinto muito. Eu sugeri que a seguisse, mas... jamais imaginei que chegaria a esse ponto. E piora. Ela responde por acusações criminais de suborno a um funcionário escolar. Suas amigas enfrentam apurações por delitos diversos, e alguém espalhou esse vídeo para todos os nossos contatos. Quem faria algo assim? Tenho minhas suspeitas. Instalamo-nos na sala de estar, bebendo cerveja e tentando decifrar o caos. No andar de cima, Vanessa permanecia isolada no banheiro. Tyler se recolhera ao quarto para estudar ou, ao menos, fingir que o fazia. O que pretende fazer? Questionou Nate. Não sei ao certo. Provavelmente pedir o divórcio. Buscar a guarda de Tyler. Recomeçar do zero. Você poderia resistir. Contratar um advogado. Perseguir quem divulgou o vídeo. Com que recursos? Vanessa esgotou nossas economias no namorado dela. E, francamente, não tenho certeza se desejo lutar. Talvez seja a hora de todos enxergarem sua verdadeira face. Meu telefone tocou. Número desconhecido, mas a voz era inconfundível. Sr. Riley, é MJ. Precisamos discutir. Achava que já tínhamos conversado. Isso foi antes de um vídeo sexual chegar ao meu chefe, clientes e à minha mãe. Minha existência desmoronou, homem. Perdi o emprego. Estou sendo despejado. E minha namorada terminou comigo. Parece um dilema individual. Você causou isso. Não sei como, mas está por trás de tudo. Estou por trás da sua escolha de se envolver com minha esposa. Estou por trás da sua decisão de aceitar dinheiro por sexo. Curioso. Vou processá-lo por assédio, difamação, por revelar a verdade. Boa sorte nisso. Desliguei o aparelho. Nate me fitava com um respeito quase admirado. Puxa, Oz, você está lidando com isso melhor do que eu previa. Tive tempo para digerir. E, na verdade, alivia ter tudo exposto. Sem mais enganos, sem mais fachadas. A porta do banheiro no andar superior rangeu ao se abrir, e escutamos os passos de Vanessa descendo. Ela surgiu à entrada da sala, como se tivesse sido atropelada. A maquiagem sumira, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados e avermelhados. Oi, Nate, murmurou baixinho. Vanessa, replicou ele com tom gélido e formal. Nate sempre fora cortês com ela, mas agora mal disfarçava o esforço para sustentar a cordialidade mínima.
Oz, precisamos falar a sós. O que quer me dizer, pode expressar na presença de Nate. Ele é da família. Ela recuou ligeiramente, mas se acomodou no sofá. Refleti sobre suas palavras a respeito de repercussões. Você tem razão. Cometi erros graves e agora devo arcar com eles. É um começo. Quero reparar isso. O que for necessário. É tarde demais, Vanessa. Não se desfaz um vídeo sexual. Não se desfaça um suborno a um servidor público. Não se desfaz 2 meses de infidelidade. Posso buscar reconquistar sua confiança. Não busco sua redenção. Busco salvaguardar Tyler e reconstruir minha existência sem você. Ela irrompeu em lágrimas outra vez, mas dessa vez soava calculado, não autêntico. Por favor, Oz, não faça isso. Não desperdice 15 anos de casamento por um erro isolado. Um erro. Você qualifica 2 meses de traição metódica e falsidades como um erro único. Estava em crise de meia-idade. Não raciocinava direito. Raciocinava o suficiente para usar meu cartão de crédito em quartos de hotel. Raciocinava o suficiente para subornar funcionários escolares. Raciocinava o suficiente para gravar um vídeo com o namorado. Aquele vídeo não partiu de mim. MJ disse que seria divertido, algo confidencial só nosso. E você confiou nele. Um treinador de academia de 29 anos que se deitava com várias mulheres por remuneração. Nate se ergueu. Devo ir. Isso é assunto de vocês. Não, fique, insisti. Quero uma testemunha para esse diálogo. Ele se sentou de má vontade. Vanessa, prossegui. Quero que compreenda uma coisa. Esse casamento terminou. Não só pela traição, embora isso pese. Não só pelas mentiras, embora importem. Acabou porque você me revelou sua essência, e eu não aprecio essa pessoa. As pessoas evoluem, Oz. Eu posso evoluir. Talvez possa, mas eu não apago o que fez. Toda vez que a vejo, recordarei o vídeo. Toda vez que atrasar em casa, suspeitarei de outra infidelidade. Toda vez que rir com amigas, questionarei se zombam de mim. Então, é o fim. Você simplesmente desiste. Não desisto. Há avanço. Há distinção. Ela permaneceu imóvel por longo tempo, contemplando as mãos. Por fim, ergueu o olhar com uma aceitação resignada. E Tyler? Como fica ele? Guarda, visitas. Como gerenciaremos? Vamos acertar? Mas, considerando suas pendências judiciais atuais, imagino que a guarda principal deva ficar comigo. Você não pode me separar do meu filho. Não o separo. Protejo-o das ramificações das suas decisões. Há distinção. Meu telefone, que religara, começou a vibrar com alertas. Mensagens, chamadas perdidas, notificações de redes sociais. O vídeo se propagava mais velozmente do que previra. Não vai parar, comentou Vanessa, olhando o aparelho. Isso nos perseguirá eternamente. Tyler lidará com isso pelo resto da vida. Tyler lidará com ter uma mãe que gravou um vídeo sexual. A responsabilidade é sua, não de quem o divulgou. Você sabe quem o divulgou, não é? Não respondi. Foi você. Você armou tudo isso, as investigações, o vídeo, o pacote inteiro. Não gravei o vídeo, Vanessa. Não a obriguei a trair. Não a induzi a subornar funcionários escolares. Limitei-me a garantir que a verdade emergisse. Você arruinou minha vida. Você arruinou a própria vida. Eu apenas a registrei. Ela se levantou de supetão. Não aguento mais aqui. Não encaro os vizinhos, as ligações, os olhares. Ficarei na casa da minha irmã por algum tempo. Provavelmente uma escolha sábia. Voltarei para pegar minhas coisas quando você não estiver. Tudo bem. Ela arrumou para as escadas, mas se virou. Pelo que vale, sinto muito de verdade. Jamais quis que isso acontecesse. Sei que não quis. É o que agrava. Você não planejou demolir nossa família. Simplesmente não se importou o suficiente para preservá-la. Após sua partida, Nate e eu ficamos em silêncio por um tempo, esvaziando as cervejas enquanto o telefone prosseguia com os alertas.
Você realmente fez isso, disse ele por fim. Destruiu-a de fato. Ela se destruiu. Eu apenas acelerei o inevitável. Como se sente quanto a isso? Ponderei um instante. Livre, respondi enfim. Pela primeira vez em meses, sinto-me livre. No andar de cima, a porta de Tyler se abriu, e ele desceu à sala. Mamãe foi embora. Por ora, sim. Ela ficará com a tia Linda por um período. Ele assentiu. Ótimo. Não quero vê-la agora. Não precisa até que esteja preparado. Ela irá para a prisão. Talvez, é provável. Suborno a um funcionário público é crime grave. Ótimo, repetiu ele. E me impressionou a frieza em sua voz. Meu filho de 14 anos soava como um homem traído por quem confiava. Tyler, é normal sentir raiva dela, mas não deixe que isso domine. Ela continua sendo sua mãe, e a ama, ainda que de forma peculiar. Eu sei, mas no momento, só quero que ela sofra as consequências do que fez. E isso é errado. Não, filho. Não é errado de jeito nenhum. Os três nos reunimos na sala, acompanhando o colapso do meu casamento se desenrolar ao vivo nas redes sociais. Deveria ter sido a pior noite da minha existência. Em vez disso, pareceu o alvorecer da minha nova fase. Uma fase em que a honestidade prevalece sobre as aparências. Em que as atitudes geram efeitos, em que um homem pode defender a si e a sua família sem remorsos. Do lado de fora, vi a senhora Henderson ainda nos espiando pela janela. Que observe. Que todos observem. Nada mais tenho a ocultar. 3 meses depois, eu me achava na varanda da frente com Tyler, vendo-o se debruçar sobre o dever de casa enquanto eu saboreava uma cerveja e apreciava o entardecer de outubro. Os bordos do jardim frontal exibiam tons vibrantes de vermelho e ouro. E, pela primeira vez em anos, eu realmente percebia detalhes como as estações em transformação. Pai, você pode me dar uma mãozinha nessa equação de álgebra? Perguntou Tyler, erguendo os olhos do livro didático. Claro, filho. Me mostra o que é. Nós resolvemos a fórmula lado a lado, e eu me surpreendi com o quanto ele aparentava ter envelhecido. Os acontecimentos daquele verão haviam amadurecido em certos aspectos, mas também o tornaram mais resiliente e independente. Ele andava se saindo melhor nos estudos, fizera amigos recentes e parecia de fato mais alegre, apesar de todos os percalços vividos. Pronto aí, eu disse quando ele chegou à solução. Você tá pegando o jeito dessa parada. Valeu. Ei, viu a notícia sobre a mamãe? Eu vi sim. Vanessa fora condenada a 6 meses de prisão no condado e 2 anos de liberdade condicional por suborno a um funcionário público. Além disso, ela teve de ressarcir danos e cumprir serviços à comunidade. O divórcio se concretizara há 2 semanas, com eu obtendo a guarda principal de Tyler na residência. Pois é, eu vi. Como você tá se sentindo com isso? Tyler deu de ombros. Ela infringiu a lei. Tem de arcar com as consequências. É assim que as coisas funcionam. Você é bem maduro para os seus 14 anos. Precisei amadurecer depressa este ano. Isso era fato, e me partia o coração um pouquinho. Mas Tyler lidara com tudo com uma elegância e sagacidade que me deixavam boquiaberto. Ele visitará a mãe algumas vezes após a sentença, porém deixará claro que o laço entre eles precisaria ser reconstruído do zero. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido, mas eu reconheci o nome na assinatura. M.J. Johnson. Sr. Riley, sei que você talvez não queira saber de mim, mas eu queria que soubesse que estou em terapia agora, tentando compreender os motivos das minhas decisões. Não peço perdão. Só queria informar que estou me esforçando para me tornar alguém melhor. Sinto muito pela dor que causei a você e à sua família. Eu mostrei a mensagem para Tyler. O que você acha que eu devo fazer com isso? Ele leu com atenção. Acho que você devia apagar e não responder. Algumas pessoas não merecem outra oportunidade. Que garoto esperto. Eu ia deletar a mensagem quando outro veículo estacionou na nossa garagem. A picape de Nate, com uma pessoa estranha no banco do passageiro. Nate desceu e acenou. Ei, Oz, Tyler. Quero que conheçam alguém. A passageira revelou-se uma mulher da minha idade, com cabelo castanho curto e marcas de riso nos cantos dos olhos. Vestia calça jeans e camisa xadrez,
parecendo à vontade e segura de si mesma. Essa é Sarah Martinez, apresentou Nate. Sarah, este é o meu melhor amigo, Oz, e o filho dele, Tyler. Prazer em conhecê-los, disse Sarah, apertando nossas mãos. Nate me falou bastante sobre vocês. Espero que só coisas boas, respondi. Na maior parte. Ela sorriu, um sorriso autêntico que iluminou os olhos. Ele disse, você faz o melhor churrasco da vizinhança. Ele não mente. Tá com fome. Sempre. Eu acendi a churrasqueira enquanto Tyler terminava o dever de casa, e Nate e Sarah se acomodaram na varanda conversando. Sarah era professora de inglês no ensino médio, separada há 3 anos e mãe de 2 crianças. Ela era engraçada, inteligente e não parecia carregar segredos ou dramas intricados na bagagem. Então, você é o famoso Oz, comentou ela enquanto eu virava os hambúrgueres na grelha. Nate diz que você teve 1 ano e tanto. É uma forma de dizer. Ele contaria a história toda. Os pontos principais. Minha esposa traiu. Você a desmascarou. Ela acabou na cadeia. Você ficou com a guarda. Bem no estilo Antigo Testamento. Eu ri. Nunca vira assim, mas sim, acho que foi bem bíblico. Você se arrepende. De como as coisas rolaram. Refleti sobre isso enquanto observava os hambúrgueres assando. Me arrependo de Tyler ter passado por isso. Me arrependo da destruição da nossa família. Mas me arrependo de revelar a verdade. Não, não me arrependo. Bom. A verdade importa, mesmo quando é feia. Sobretudo quando é feia. Jantamos na varanda ao pôr do sol, debatendo livros, filmes e assuntos cotidianos que gente comum discute. Foi esquisito e ótimo ter uma troca com uma mulher sem mentiras, insinuações ocultas ou armadilhas emocionais. Após a refeição, Sarah auxiliou Tyler no dever de inglês enquanto Nate e eu arrumávamos a cozinha. Ela parece legal, comentei enquanto enfiávamos a louça na máquina. Ela é, e tá interessada, se é isso que você quer saber. É cedo demais, Nate. O divórcio acabou de sair. Não tô dizendo pra casar com ela amanhã. Tô dizendo que talvez seja a hora de lembrar que nem todas as mulheres são como Vanessa. Eu sei disso na teoria, mas no coração, ainda não confio em ninguém. Justo, mas não demore muito. As boas não ficam solteiras para sempre. Depois que foram embora, Tyler e eu nos recostamos na varanda, curtindo a calmaria da noite. Eu gosto dela, disse ele. Sarah, ela parece bacana. Você devia convidá-la para sair. Você acha, pai? Você tem 41, não 91. Pode namorar. Quando você virou tão sábio? Sempre fui sábio. Você é que não prestava atenção. Isso me fez rir. Boa observação. Ficamos em silêncio confortável por um tempo, vendo os vizinhos voltarem do trampo e passearem com os cães. Era uma noite suburbana comum, do tipo que eu ignorava por anos. Pai, posso te perguntar uma coisa? Manda. Você acha que a mamãe vai voltar ao normal algum dia? Tipo, depois que sair da cadeia? Não sei, filho. Tomara que sim. As pessoas podem mudar, mas precisam querer mudar. Você acha que ela quer? Acho que ela está começando a sacar que ações trazem repercussões. Se isso vir a mudança de verdade, o tempo dirá. Você a aceitaria de volta se ela mudasse? Ponderei a questão com seriedade. Não. Aconteceu demais. A confiança se quebrou demais. Mas isso não impede que ela tenha um vínculo com você, se for o que você deseja. Ainda não sei o que quero. Tá tudo bem assim. Tá ótimo. Não precisa decidir nada agora. Vai no seu ritmo. Descobre o que sente e não deixa ninguém te pressionar. Obrigado, pai. Pelo quê? Por me contar a verdade. Por lutar pela gente. Por não desistir e deixar ela escapar de tudo. Olhei para o meu filho, esse garoto incrível que passará pelo inferno e sairá mais forte do outro lado. Não precisa me agradecer por isso, Tyler. É o que pais fazem. Protegemos as famílias. Nem todos os pais. Não, nem todos. Mas eu sim. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, um alerta de notícia. Condenação completa de rede de fraudes femininas locais.
Cliquei no artigo. Kaz Morrison pegará 2 anos de prisão federal por desvio e fraude. Belinda Parker levará 18 meses por roubo e distribuição de drogas. Tara Williams receberá 3 anos por fraude em seguros. Todas as 4 mulheres que se achavam imunes haviam sido derrubadas pelas próprias atitudes. O que é? Perguntou Tyler, notando minha cara. Justiça, respondi, mostrando o texto. Justiça plena e absoluta. Ele leu e assentiu com aprovação. Bom. Elas tiveram o que mereciam. Sim, tiveram. Olhei ao redor da vizinhança, da casa, do meu filho fazendo lição sob a luz da varanda. Há 6 meses, eu pensava que minha vida desmoronava. Agora via que ela se recompunha. As mentiras sumiram. A fingição acabou. Quem nos traiu enfrentava as punições. Tyler e eu estávamos mais unidos do que nunca. E pela primeira vez em anos, eu ansiava pelo amanhã em vez de só aguentar o hoje. Ei, pai. Sim, tô orgulhoso de você por tudo que fez, por como lidou com isso. Valeu, filho. Isso vale tudo pra mim. Sei que não foi moleza. Enfrentar a mamãe e as amigas dela, revidar quando tentaram nos afundar. Às vezes, o certo não é fácil, mas continua sendo certo. Vou guardar isso na memória. Acabei minha cerveja e me levantei para entrar. Vamos, hora de te preparar para dormir. Escola amanhã. Na verdade, pai, podemos ficar mais um pouco aqui fora. Tá bom demais. Então, ficamos na varanda, pai e filho, vendo as estrelas surgirem sobre o bairro sereno. O ar trazia o frescor da promessa invernal. Mas por dentro, eu sentia só calor. Em algum lugar da cidade, minha ex-esposa estava numa cela, enfim lidando com os frutos das suas escolhas. Em outro canto, as antigas amigas dela faziam o mesmo. O homem que ajudara a ruir meu casamento trabalhava num posto de gasolina. A carreira de personal trainer acabará, a fama destruída. E ali estava eu, na varanda da frente com o filho, livre de falsidades, aparências e o fardo das traições alheias. Fora uma longa trilha desde aquela noite inicial em que descobri o caso de Vanessa. Houve dor, raiva e instantes em que duvidei se agia certo. Mas agora, sentado aqui com Tyler ao lado e a verdade exposta, eu sabia que optara bem. Uns poderiam chamar o que fiz de vingança. Eu preferia ver como justiça. Há diferença, e ela conta. Vingança é ferir porque te feriram. Justiça é garantir que atos tenham ecos. Que a verdade valha. Que ninguém pode arruinar vidas sem colher os resultados. Escolhi justiça, e ela me libertou. A luz da varanda nos envolvia em um círculo aconchegante enquanto Tyler terminava o dever, e entramos. O amanhã traria desafios novos, chances frescas, talvez até laços recentes se eu estivesse preparado. Mas naquela noite, eu estava no lugar exato. Em casa com o filho, em paz com as decisões, livre das mentiras que quase nos aniquilaram. Ao trancar a porta e apagar a luz da varanda, sorri. Pela primeira vez em meses, eu era de verdade feliz.